Bom dia, queridos, a graça e a paz. Uma alegria estar aqui e é perigoso estar aqui, né? Eu gosto de um texto da Bíblia Sagrada que diz que Enoque andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus. Teve uma hora que ele estava mais perto de Deus do que da terra, Deus o tomou para si. Você começa a andar com gente, e começa a gostar de andar com gente, começa a gostar de andar, começa a gostar de andar. Daqui a pouco eu peço o meu visto para morar aqui, entendeu? Já pedi vaga de pastor auxiliar, não remunerado, mas é uma alegria poder estar aqui e ministrar a palavra do Senhor. Pregar para mim é um grande desafio. Pouca gente hoje, quando me ouve pregar, entende o que eu vou dizer. Mas eu nunca gostei de ministrar publicamente. Eu sou um homem de medo, eu sou um homem de casa, eu sou um homem que gosta de pequenas reuniões. Eu gosto de formar líderes, eu gosto de trabalhar, sabe, um ambiente menor. E o público nunca foi um lugar confortável para mim, né? Mas a gente não faz o que é confortável, a gente faz o que Deus mandou a gente fazer. Eu estava conversando com o pastor Marcelo. O pastor Marcelo esse ano, a convite, com muita insistência, vai pregar numa conferência que nós organizamos no Brasil, chamada Remi. E ele estava dizendo para mim assim, eu só vou porque a nossa aliança e você me pediu para ir. Não é o lugar onde eu gosto de estar. Eu falei, eu te entendo. Eu te entendo. Só para vocês entenderem, toda vez que eu vou montar, tá, o grupo de pastores que vão pregar, eu nunca me incluo, apesar de ser o organizador da conferência. E todos os anos, né, a equipe, não, você é o organizador, você é o pai do projeto, você tem que ministrar. E a gente acaba entendendo esse desafio. Estar aqui é um ato de obediência e de muito temor. Porque falar em nome de Deus é uma responsabilidade muito grande. Porque quando você ministra a palavra de Deus, você está falando aquilo que Deus falou e você precisa ser um intérprete daquilo que Deus falou. E aqui tem uma figura muito interessante que é a integridade com aquilo que você vai transmitir. Tá? Eu gosto muito do pastor Hernando Dias Lopes, onde ele tem uma aula, eu fiz um curso com ele. Ele tem uma aula onde ele diz que nós somos os dispenseiros e o dispenseiro é aquele que ele cuida da dispensa. Ele não cria alimento, ele tem que usar os alimentos que já estão na dispensa. Ele é o responsável em pegar aquilo que está na dispensa e trazer para ser preparado a refeição. O dispenseiro não pode inventar, ele não pode querer fazer uma comida de algo que não está na dispensa. E ele aplica isso a respeito da Bíblia Sagrada. Ele diz assim, você não pode pregar aquilo que não está na dispensa, no livro da Bíblia Sagrada, na Bíblia Sagrada. Então não é minha função dar ao povo o que eu quero, é minha função ir até onde dispensa, pegar aquilo que está na dispensa, preparar um bom alimento com aquilo que está na dispensa. E aí colocar à mesa aquilo que papai falou, e não aquilo que eu quero. Nós estamos vivendo uma geração de pregadores onde se inventa muita moda, onde se tem muitas estratégias humanas, onde se tem, sabe, as pessoas, através de cursos, de eloquências, de boas técnicas, elas estão entregando alimentos que não estão na dispensa. Elas estão entregando que não estão na dispensa. E o pior é que as pessoas comem e gostam. As pessoas comem e gostam. E não só comem e gostam, e pagam caro. Eu estava falando com o pastor Marcelo ontem, ele foi num restaurante em São Paulo, de uma pessoa muito famosa, ele falou assim, não gostei daquela comida. E era um super chefe. Sabe por quê? Porque seguramente o sabor, o gosto daquela comida, tá, não estava no paladar, não estava naquilo que de fato te satisfaz. A palavra de Deus precisa ser essa comida bem feita, bem temperada, produzida daquilo que está na Bíblia Sagrada, na dispensa do Senhor. Agora, com a graça do Espírito Santo, através dessa apresentação e com esse temor, é que eu quero dividir uma palavra com você, né?
quando nós demos uma agenda de 3 pregações, o departamento de mídia me pediu com antecedência para passar 3 temas, né, bem organizadamente como a igreja né, e eu passei os temas para poder ministrar. E essa palavra que eu vou ministrar hoje, ela estava marcada para ministrar na quinta. E na quinta-feira, enquanto estava no hotel, Deus me pediu para inverter a palavra. E realmente era oportuna a palavra de quinta-feira. Era um momento, pessoas estavam aqui, precisavam ouvir isso. E eu creio que, da mesma maneira, aquilo que Deus quer nos ministrar essa noite, essa manhã, é aquilo que o Senhor quer falar com você. Abra seu coração para aquilo que o papai quer falar. O texto que nós queremos ministrar está em Atos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo número 11. A partir do verso de número 22. Eu vou ler na NVT. Você pode acompanhar na versão que você tem aí. Atos capítulo 11, versículo 22 em diante. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver esta demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta manhã. Abrimos o nosso coração para ser instigado, confrontado pelo teu Espírito e pela tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Levanta a sua mão, por gentileza, assim: o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, como uma semente, ao ser lançada no meu coração, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará um coração responsivo, uma terra fértil, para agasalhar esta semente e vivê-la em nome de Jesus. Amém? Queridos, ontem nós conversamos um pouco da escola a respeito desse tema, um coração responsivo. E nós estávamos dizendo a respeito de uma das coisas mais centrais da Bíblia Sagrada, que é o ouvir e o praticar. O fato de você ouvir a palavra é extremamente precioso, mas ouvir e não praticar nos torna inútil. A palavra não tem efeito sobre nós, uma mera informação. A palavra não tem um impacto sobre a nossa vida. Então, a resposta que nós damos, a palavra, ela é importantíssima e fundamental para que de alguma forma essa palavra possa produzir em nós os efeitos pelo qual ela é enviada. Quando Jesus fala sobre a parábola dos 4 solos, ele vai falar sobre isso. A mesma palavra caiu, a mesma semente caiu em solos diferentes. E você percebe ali que 3 dos solos, eles não souberam dar a resposta à semente. E somente um solo pegou aquela semente e teve um lugar fértil para isso. Isso talvez seja um dos maiores desafios. É a pergunta que nós fazemos: que tipo de solo é o nosso coração quando nós nos expomos a umas verdades da palavra? Porque a palavra diz em Hebreus que as mesmas verdades que foram ministradas a nós, também foi ministrada a eles. Paulo fala sobre isso, os Hebreus, as mesmas palavras ministradas a nós, é a mesma palavra que foi ministrada a eles. Entretanto, a palavra não teve nenhum efeito na vida deles, porque não foi adicionada fé, não foi adicionada ação. Então, o que nós temos em grande desafio da Bíblia é, na verdade, ouvir a palavra e, diante do desafio da palavra, adicionar um coração responsivo, adicionar um coração disposto
a dar uma resposta. Você vai ver na Bíblia Sagrada que é muito comum a mesma palavra ser lançada e pessoas rejeitarem e outras aceitarem. Talvez o maior desafio que eu vejo na palavra, isso aconteceu em Atos capítulo 2. O maior avivamento da história da igreja, que se conheceu. A Bíblia diz que um vento entrou naquele lugar, um forte vento entrou naquele lugar, todos foram cheios do Espírito Santo, todos falaram em línguas, sabe? Só que à frente vai dizer, entretanto, outros zombavam, outros escarneciam e diziam, eles estão bêbados. Então, quer dizer, no mesmo ambiente, tem pessoas que vão dar a resposta ao Espírito, vão ser cheios do Espírito, vão desfrutar daquilo que a semente tem, vão desfrutar da palavra, e outros vão zombar, e outros vão escarnecer, e outros vão ignorar, e você vai perceber que aqueles que deram a resposta certa, desfrutam dos benefícios da palavra. Então, muitas vezes, o nosso desafio não é só ouvir a palavra e dizer, como é que eu faço para poder desfrutar e tornar essa palavra, ela verdadeira dentro de nós. O texto que lemos vai falar de um personagem desafiador. Tá? O tema da minha mensagem hoje é Barnabé, um crente extraordinário, cheio do Espírito Santo. Pode repetir comigo? Diga assim, Barnabé, um crente extraordinário, cheio do Espírito Santo. Queridos, a pastora Mirna, ela gosta muito de estudar a raiz das palavras. Ela é uma mestre e gosta muito disso. E vira e mexe, ela tem umas pérolas preciosas assim, eu gosto daquelas pérolas preciosas. E um dia ela chegou para mim e falou assim, amor, você sabe uma das origens da palavra investir? Eu falei, sei, eu sou economista de formação. Eu me formei na Pontifícia Universidade Católica, da PUC do Rio de Janeiro. Sou economista de formação e de prática, eu sei que é investir. Eu falei, não é isso que eu estou dizendo. Você conhece a origem da palavra investir? Não o que é investir. Eu falei, não. Falou, uma das origens, uma das raízes da palavra investir é que na Idade Média, os nobres, guarda isso, os nobres, querendo se distinguir, querendo mostrar diferença das demais pessoas, eles queriam colocar sobre si sinais de nobreza. Eles queriam ser identificados como pessoas nobres. E aí então surgiu da Idade Média a ideia de bordar as roupas com fios de ouro, com pedras preciosas. A palavra investir significa colocar sobre as vestes. Isso é investir. Colocar sobre as vestes sinais de nobreza. Ou seja, o que nos vai fazer diferente é o quanto nós estamos dispostos a ter sinais distintos das demais pessoas. Se por um lado, na Idade Média, os nobres descobriram uma maneira externa de serem conhecidos como nobre, o nosso desafio como cristão é ter quais são as características internas que nós temos que vai fazer-nos ser diferentes. O nosso desafio, então, não é agora ser conhecido pela nossa indumentária, pela nossa roupa, pela marca da nossa roupa. Agora, o diferencial é nós sermos conhecidos pela marca de Cristo dentro de nós. Você sabe que esta é a origem das marcas. Por exemplo, no Brasil tem uma marca famosa chamada Dudalina. E aí, por um tempo, as pessoas que usavam Dudalina eram pessoas chiques, nobres, caras, sabe? Assim como muitas marcas, as marcas surgiram daí. O que é a marca? Um sinal externo na roupa que mostra que aquela roupa é de alta categoria, que mostra que aquela roupa tem um nível diferente. E quem veste aquela roupa, né, diz assim, uau! Querido, quantos brasileiros não vieram para cá para comprar Tommy Hilfiger? Quando eu comecei a vir aos Estados Unidos, não tinha dinheiro, continuo não tendo, mas eu ia para Ross, para Mar, eu ia para TJ Maxx, pegar aquelas araras enormes. E tudo que eu queria saber era onde estava a Dudalina, onde estava a Tommy Hilfiger. Não me
interessava a cor da roupa. O importante era ter a marca. Ninguém fez isso, só eu sou pecador. Está todo mundo me olhando com cara de santo. Se você não fez, um parente teu já fez. E chegar no Brasil com aquela... Por quê? Por trás disso estava o desejo de as pessoas dizerem assim: uau, ele tem uma camisa da Tommy Hilfiger, ele foi aos Estados Unidos, ele tem uma bolsa ela tem uma bolsa da Louis Vuitton. Está rindo? Isso é mais sério do que você imagina. Se por um lado nós precisamos vencer essa carnalidade de querer parecer superior aos outros pelas coisas externas, por outro nós temos o desafio de ser humilde o suficiente, mas ter marcas internas que vão fazer as pessoas dizer: uau, eles se parecem com Cristo. Eles se parecem com Cristo. Já não é mais a roupa que eu estou vestindo, já não é mais a marca que eu estou vestindo, já não é mais o que eu coloquei sobre as vestes, mas o que eu coloquei sobre o meu espírito, aquilo que eu depositei. Ou seja, meu desafio, o seu desafio é entrar num tempo onde nós entendemos que precisamos investir em nós características da nossa vida, que nos tornam diferenciados, não pela indumentária, não pela nossa roupa, não pela nossa maneira de vestir, não pelo carro que temos, mas aquilo que as pessoas passam e dizem assim: eis ali passa um santo homem de Deus. Aquela mulher de 2 Reis, ela não estava dizendo assim: uau, olha que roupa bonita Eliseu está colocando. Ela dizia: ali está um santo homem de Deus, ali passa um santo homem de Deus. Querido, é assim que nós temos reconhecido. Esse é o nosso desafio, ter características na nossa vida, marcas na nossa vida, que nos tornam distintos, que fazem com que as pessoas identifiquem Cristo em nós. O texto que lemos termina dizendo que depois de um ano, pela primeira vez, os discípulos foram identificados como pessoas que tinham marcas de Cristo, se comportavam como Cristo, tinham características de Cristo. A palavra cristão é isso: pequeno Cristo, imitador de Cristo, anda como Cristo. Da mesma forma, a palavra extraordinário, ele é uma conjugação de duas palavras, a palavra ordinário somado à palavra extra. Vou repetir: a palavra extraordinário é uma conjugação da palavra ordinário acrescentado de um prefixo extraordinário. Eu fui militar, e quem foi militar sabe o que eu estou dizendo. No quartel, todo soldado que entrava, ele era chamado de ordinário. E a palavra ordinário não é uma palavra pejorativa. A palavra ordinário não é uma palavra que te desqualifica. A palavra ordinário significa comum, igual. Ele chega assim: tropa ordinária, ou seja, vocês que estão no mesmo nível, vocês que são recrutas, vocês que entraram, ou seja, vocês que têm a mesma coisa, as mesmas características, vocês estão ordinários, vocês estão debaixo de uma ordem, ordinário. Ou seja, todos nós temos coisas que são iguais a todo mundo. Agora, uma pessoa extraordinária é aquela que acrescenta coisas extras à sua vida, marcas extras, que investem sobre a sua vida, para que se torne diferenciado por aquilo que tem de extra, e não por aquilo que todo mundo tem. E Barnabé é esse personagem, alguém extraordinário, que era fruto de uma experiência genuína com o Espírito Santo. Eu quero, à luz do texto, trazer algumas características de um crente extraordinário. E o meu desafio nessa manhã é que você se veja em cada uma dessas características e responda uma pergunta: eu tenho essa característica? Essa é uma marca que as pessoas podem ter em mim? Eu consigo ver isso na minha vida? Eu quero pegar a luz da palavra de Barnabé e eu quero
colocar algumas coisas que o tornaram extraordinário. É claro, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. E eu quero pular essa parte porque é o Espírito Santo que faz tudo. Mas eu quero pegar coisas práticas a respeito da vida de Barnabé. Primeira característica de Barnabé é que uma pessoa extraordinária, cheia do Espírito Santo, é aquela que vive aquilo que pratica. Ou seja, ela vive, ela pratica aquilo que ela aprendeu. Não é uma pessoa ouvinte da palavra, mas ela é praticante da palavra. Você vai em Atos capítulo 4, quando Barnabé surge no cenário, no versículo 36, ele vai dizer assim: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, ou filho da consolação, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o seu dinheiro aos apóstolos. Sabe, queridos, quando Barnabé surge no cenário, começa a ver a primeira marca dele. Barnabé, ele era um levita. E você deve entender que o levita, ele era separado como alguém escolhido para poder viver as coisas de Deus. Separado exclusivamente para isso. Agora, Barnabé era interessante, porque ele foi criado a vida inteira a respeito de princípios. E um dos princípios era o princípio, sabe, do desapego, da capacidade de não se prender por causa de coisas. O levita não tinha propriedade nenhuma. A Bíblia diz que o levita não podia ter nada. O levita não tinha posses. Isso era uma característica do ser levita. E Barnabé tinha uma propriedade. Isso não é para todos, mas estou falando só sobre a vida de Barnabé como levita. E a Bíblia diz que Barnabé, então, ele não só ouviu esse ensinamento, mas ele decidiu praticar o ensinamento. Aqui está a primeira grande diferença, o primeiro grande êxito na sua vida e na minha. O quanto nós verdadeiramente praticamos aquilo que nós ouvimos. O quanto verdadeiramente nós estamos dispostos a viver o Evangelho e não simplesmente entender o Evangelho. O Evangelho não é romantismo. O Evangelho é uma verdade a ser seguida. O quanto cada um de nós, ao ser confrontado à luz da palavra, queremos verdadeiramente permitir que o Evangelho entre dentro da gente. Eu poderia falar sobre humildade, eu poderia falar sobre perdão, eu poderia falar sobre integridade. O que é integridade? A Bíblia diz que nós precisamos ser íntegros. A nossa palavra seja uma só. Agora, se você tem um comportamento dentro de casa e um comportamento fora de casa, isso é falta de integridade. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se você conta um caso para alguém, conta outro caso de outro jeito para alguém, isso está errado. Se você está pegando a sua vida e ajeitando a palavra para tentar validar a sua vida, está errado. A palavra não está para respaldar aquilo que você quer. A palavra está para confrontar você, para levar você onde você precisa estar. Acabou o tempo da caixinha de promessa, aonde eu tiro coisas para respaldar o que eu quero, mas aonde eu preciso da despensa e comer o que eu preciso. A estrutura de fast food está dentro da igreja. Comidas prontas, rápidas, que alguém prepara. Perdoe a minha franqueza. Eu amo essa casa e eu quero ser bem verdadeiro com aquilo que eu creio. Eu digo lá na igreja, eu acho uma covardia para com o pastor. Covardia. A pessoa passar a semana inteira desabastecido, desnutrido, nunca come nada da despensa de Deus e vem no domingo achando que o prato que o pastor preparou vai te sustentar a semana inteira. Eu não aguento isso. Se você não entendeu, eu vou repetir. Nunca prepara um único prato dentro de casa, não abre a Bíblia uma vez, não lê nada, não busca a palavra, não se alimenta. A vida está arrebentada. Aí chega domingo, ai, Deus vai falar comigo, ai, Deus vai falar comigo, ai, eu preciso de uma palavra, eu preciso recarregar a minha bateria. Está descarregada porque você não deixou ela ligada. Primeira característica, querido, é que um crente extraordinário, ele vai ter como alvo extra ele entender que a vida, a Bíblia Sagrada, é uma verdade que o alimenta dia após dia, dia após dia.
E ele vai viver disso. A segunda característica que está na Bíblia de Barnabé, agora indo para o capítulo número 11, é que um crente extraordinário, cheio do Espírito Santo, ele é confiável. Fala comigo, confiável. Pastor, onde é que está isso no texto? O texto começa, que nós lemos a partir do versículo 22, ele vai dizer assim: quando a igreja de Jerusalém, sobre o que havia acontecido, enviou a Barnabé. Para por aí. Se você olhar no contexto, você vai perceber que a igreja de Antioquia estava vivendo um crescimento, um avivamento. E o evangelho começou a se expandir em Antioquia. Só que, através do evangelho, algumas imaturidades estavam acontecendo. Algumas distorções estavam acontecendo em Antioquia. Mesmo diante da pregação do evangelho, Antioquia começou a viver uma situação que estava sendo reprovada diante da lei. Agora, o conselho de Jerusalém, da igreja sede, precisava mandar alguém em Antioquia. Está comigo aqui? Então aqui era uma igreja que estava com uma doutrina equivocada, e alguém precisava ir lá confirmar as informações. Sabe, queridos, eu fico pensando essa roda onde decidiu quem iria. Tiago, o líder da igreja, deve ter dito assim: eu vou mandar Pedro. Alguém falou: se mandar Pedro vai dar ruim, vai dar barraco. Pedro vai chegar lá, vai criar um banzé danado, a coisa não vai funcionar. Não manda Pedro não, porque ele é criador de casos. Alguém falou assim: então manda Tomé. Não, Tomé é incrédulo, não vai funcionar. Alguém: manda Judas. Não, ele é ladrão. Sabe? Eu acho que eles ficaram ali tentando achar quem é que nós podíamos mandar para verificar o que está acontecendo, que ia chegar lá, ia olhar as coisas com os olhos de uma pessoa confiável. Não ia trazer um entendimento pessoal, mas era confiável o suficiente para ser justo no seu julgamento. E sabe quem eles escolheram? Qual o nome dele? Barnabé. Eles olham e falam: só tem um Barnabé. Só tem um Barnabé. E a Bíblia diz que eles mandaram Barnabé, uma pessoa confiável. Alguém que poderia confiar uma tarefa. Alguém que você poderia mandar fazer algo que não ia trazer problema. A minha pergunta é: você é confiável? Você tem essa característica? O seu líder, a sua igreja, o seu departamento, o seu pai, o seu chefe pode confiar uma tarefa para você? Porque isso é uma das marcas, ser confiável. Chegar no ambiente e detectar a realidade de forma imparcial. A segunda característica de Barnabé é que ele tinha um extra sobre a vida dele, que era uma pessoa altamente confiável. E ele era confiável por quê? Porque ele era bom, ele era cheio do Espírito Santo, e ele era cheio de fé. Porque ele era bom, porque ele era cheio do Espírito Santo, e porque ele era cheio de fé. E uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo, cheia de fé, ele vai chegar num lugar e ele vai crer. Ele vai chegar num lugar e ele vai enxergar coisas boas, ainda que tenham coisas ruins. Ele vai chegar num lugar e ele vai saber que o poder do Espírito Santo pode transformar situações difíceis. A minha pergunta para mim, Djalma, e eu quero que você pergunte: o quanto você é confiável? Deus pode confiar uma tarefa para você? Jesus pode confiar numa vida para você? A igreja pode confiar um departamento para você? Mas tem uma terceira característica. Um homem bom, cheio do Espírito Santo, que vive uma vida extraordinária, é um homem que ele vai enxergar coisas boas em lugares difíceis. Repita comigo: coisas boas em lugares difíceis. Você vai perceber que Barnabé chega, e a Bíblia diz que ele viu a demonstração da graça de Deus sobre aquele lugar. Querido, presta atenção. Quando a igreja de Jerusalém mandou Barnabé a Antioquia, é porque ali havia um problema no ambiente. Ali havia um problema naquele lugar. O texto é claro: e sabendo destas coisas, enviou a igreja, a Barnabé, até para descobrir o que estava acontecendo, como é que aquilo estava, aonde as distorções estavam. Então nós estamos falando de um lugar que não era tão fácil,
de um lugar onde as coisas eram difíceis. Mas Barnabé não focou no que era difícil, Barnabé focou no que era possível ser feito. Uma pessoa extraordinária é aquela que vai conseguir enxergar em ambientes coisas boas, capazes de restaurar gente, capazes de restaurar pessoas. Ser uma pessoa confiável, cheia do Espírito Santo, significa dar lugar e enxergar como Deus enxerga. É observar que Deus nunca desistiu de ninguém, nem de lugar nenhum. Todas as vezes que houve uma condenação de Deus, foi porque aquele ambiente não deu respostas. Ou seja, o problema não está em Deus acreditar, o problema está em que tipo de resposta os ambientes e as pessoas dão. Quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, destrói não porque ele é ruim, mas porque o ambiente não queria ser acertado. Quando Deus destrói o mundo por dilúvio, não é porque Deus estava querendo se vingar do homem, é porque o ambiente não queria dar respostas. Agora, Deus sempre acreditou no homem e sempre acreditou nos ambientes. Lá na frente, Jesus chega, diz: ai de ti, Corazim, Betseda, se em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido e eles tivessem visto o que vocês viram, eles não teriam sido destruídos. Ele está dizendo assim: vocês tiveram uma chance melhor do que Sodoma e Gomorra e vocês estão desprezando. Vocês não estão dando a resposta que vocês têm que dar. Mas Deus nunca desistiu de pessoas. E nós, como homens e mulheres extraordinários, com marcas de Deus, precisamos ter a mesma característica. Precisamos acreditar nos ambientes. Precisamos entender que Deus muda ambientes para mudar pessoas. Nós precisamos entender que Deus investe em ambientes. Deus está atrás de corações quebrantados e contritos. Deus está atrás de pessoas que estão dizendo: toque em mim, fala comigo, muda eu. Muda eu. Porque é fácil você dizer: muda ele. O quanto nós estamos querendo ser transformados para ser agente de transformação. Barnabé era um homem que ele conseguia enxergar coisas boas em lugares difíceis, mas Barnabé também enxergava as coisas boas em pessoas difíceis. Eu gosto demais do texto, ele caminha, ele evolui, não só falando da transformação do ambiente, agora ele começa a falar sobre transformação de pessoas. E ele vai dizer assim: quando Barnabé viu a demonstração da graça de Deus, ele recomendou: permaneçam firmes, não se distraiam, não vão para lugar nenhum. Só que em seguida a Bíblia diz: e partindo dali foi atrás de Saulo. O que Saulo tem a ver com a Antioquia? O que Saulo tem a ver com isso? Querida, a história de Saulo é uma história muito linda. Atos capítulo 9. Saulo tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ele é impactado pela verdade do Evangelho. Ele dá a resposta que precisa dar. Ele tem um encontro genuíno, transformador. De perseguidor ele passa a ser perseguido. Ele paga o preço pelo Evangelho. Ele realmente se converteu. Ele mudou sua forma de ser. Agora Paulo então se torna um emissário do Evangelho, um pregador do Evangelho. E você sabe que ele entrou em Damasco. Atos capítulo 9 vai falar sobre isso. Saulo vai e entra na cidade de Damasco. Agora cheio de vontade de pregar o Evangelho. Cheio de vontade de pregar o Evangelho, Paulo então, ele começa a pregar o Evangelho de maneira muito incisiva. Novo crente, empolgado, queria enfiar o Evangelho goela abaixo. E a Bíblia diz que ele no afã de pregar o Evangelho de qualquer jeito, na sua imaturidade, ele criou tanto problema na igreja, mas tanto problema naquela igreja de Damasco, que o povo queria matar ele. O povo estava louco para matar Saulo, ao ponto de que alguém teve que pegar Saulo e jogar pela janela, descer ele por uma corda para ele não morrer. Entenda que Saulo estava transformado por uma verdade.
Mas agora, na sua imaturidade, ele começou a trazer problema para a igreja. Ele começou a trazer dificuldade para a igreja, por causa dos seus atos imaturos. Ele começou a prejudicar a obra, isso estava causando um dano na obra, e aí tiveram que tirar ele de lá. A Bíblia diz que Saulo sai de lá e ele vai para Jerusalém. Tudo isso tem em Atos capítulo 9. Ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, a igreja de Jerusalém fala: não quero esse cara aqui não. Ele deu muito problema, ele queria matar todo mundo, é um rapaz extremamente problemático. Demos uma chance para ele em Damasco, deu ruim em Damasco, ele criou um problema tão sério para a igreja de Damasco. Nós não queremos Saulo aqui não. E a igreja não queria Saulo. Só que um homem bom, cheio do Espírito Santo, com característica extraordinária, que acredita em pessoas, que enxerga coisas boas em pessoas difíceis, o tal do Barnabé, ele falou: deixa comigo, entrega para mim aqui, deixa que eu cuide desse cara, deixa que eu cuide de Saulo. Saulo é problema meu, larga ele na minha mão, larga Saulo na minha mão. Se ele é problema para vocês, eu vou transformar ele numa solução. Você não entendeu, você perdeu uma chance, então glória a Deus. Barnabé é quem transforma gente difícil em pessoas que trazem solução, pessoas problemáticas em pessoas que vão para frente, pessoas que ninguém acredita. Tem que ter um Barnabé para chegar e dizer assim: cara, eu vou investir nele e ele vai dar certo, sabe? E a igreja de Jerusalém não queria de jeito nenhum Saulo, e Barnabé afiançou. Barnabé pegou e colocou o nome dele, falou assim: não deixa que eu cuide de Saulo. Se você não conhece a história, eu vou lhe dizer. Saulo, então, diante dessa validação de Barnabé, começou a pregar em Jerusalém. Só que agora, em vez de arrumar problema com a igreja, arrumou problema com os gregos. Começou a discutir com os gregos, está lá no Atos capítulo 9. Ele começou a discutir com os gregos e começou a trazer problema para a igreja. Agora os gregos queriam matar ele. Os gregos queriam matar ele. Mesmo diante de uma segunda chance, Saulo foi lá e cometeu erros. Saulo não soube aproveitar a oportunidade de reconciliação. Saulo não soube aproveitar a oportunidade de recuperação. E aqui está um perigo: pessoas que não se deixam recuperar, pessoas que erram e continuam errando, e continuam errando, e continuam errando, apesar do investimento. Mesmo sendo Barnabé, pessoas que acreditam em transformação de pessoas difíceis. Ninguém muda ninguém se a pessoa não quiser. E Paulo estava teimoso em cima da sua verdade, em cima daquilo que ele cria. E sabe o que aconteceu? A igreja de Jerusalém pegou Saulo, falou: Saulo, vai para a casa da mamãe. Está lá em Atos 9. Meteu ele num barco e mandou ele para Tarso, cidade natal. Então veja bem, Saulo se converteu na cidade de Damasco, entrou em Damasco, arrumou problema. Não acreditavam nele, ele teve uma chance. Veio para Jerusalém, deram uma chance para ele, ele não aceitou a chance que tinha. Até que a igreja falou assim: é melhor você ficar em casa, descansando um pouquinho, pensa na vida, para ver se você se recupera. E a Bíblia diz que ele vai para Tarso, aonde morava sua mãe. Gálatas capítulo 5, a Bíblia diz que por 3 anos e meio, Saulo ficou em Tarso. Saulo nunca se desviou do seu chamado, mas teve um momento onde ele se decepcionou com ele mesmo. Entenda, a decepção de Saulo não foi com a igreja. A decepção de Saulo foi com ele mesmo, com a maneira como ele conduziu a vida dele, com a falta de oportunidade de ser corrigido, com a sua soberba de querer pregar o evangelho do jeito dele, da maneira dele. E quando está diante desse cenário, não tem nada como você se confrontar com você mesmo. Não adianta qualquer pessoa acreditar em você, se você não tomar uma decisão de se olhar para dentro de si e dizer assim: eu sou uma pessoa problemática e eu preciso ser recuperado. Ninguém é recuperado se não assumir o seu erro. Querido, eu estou falando do homem que mais escreveu na Bíblia Sagrada. Estou falando de um gigante da fé, que teve os seus erros, que caiu, mas que só mudou a hora que caiu em si, a hora que foi para dentro do seu quarto, parou todas as coisas. E a Bíblia diz que ele foi para Tarso, e ele ficou
3 anos e meio em Tarso. Voltamos para Atos capítulo 11. Barnabé observa que em Antioquia havia demonstração da graça de Deus, um ambiente de graça, um ambiente propício à restauração de pessoas. E quando ele olha aquele ambiente, ele fala assim: uau, eu sei quem precisa estar nesse ambiente. Eu conheço alguém que precisa estar nesse ambiente. Ele diz assim: eu sei, eu conheci um jovem, agora estou entrando na cabeça de Barnabé. Eu conheci um jovem, sabe, com um chamado incrível, que errou em Damasco. E Damasco não soube recuperá-lo. Ele veio, errou em Jerusalém. Em Jerusalém ele não se deu a oportunidade de ser recuperado. E agora ele está triste, sentado no fundo de uma casa por 3 anos e meio. Porque é isso que os nossos erros fazem conosco. Nos leva para um deserto, para uma caverna. E ele estava lá 3 anos e meio, refletindo sobre o seu comportamento, o seu procedimento. Mas ele era um homem chamado, era um homem escolhido, era um homem que tinha um propósito muito grande, era um homem que mudaria a história do Evangelho. Mas ele teve a sua crise, ele passou pelo seu deserto, ele teve que lidar com as suas imprudências, ele teve que lidar com os seus erros. Enquanto ele não enxergou os seus erros, enquanto ele continuou na atividade, ele não conseguiu parar para refletir o que poderia mudá-lo. E quando ele passa 3 anos e meio, é o tempo onde ele vai buscar olhar para dentro de si. Agora passa os 3 anos e meio, está Barnabé em Antioquia, percebe um ambiente diferente de Damasco, diferente de Jerusalém, um ambiente de recuperação, onde havia uma demonstração da graça de Deus. Ele lembra: eu vou atrás de Saulo, eu vou atrás de Saulo. E ele sai de lá, e assim termina o nosso texto. Ele vai atrás de Saulo, bate na casa da mãe de Saulo e diz: Saulo, agora está na hora de você voltar. Agora que você já pensou na vida, agora que você já pensou nos seus erros, agora que você já pensou nas consequências dos seus erros, agora é a hora de você voltar. Porque agora eu conheço um ambiente, um lugar aonde você vai ser recuperado. Esse lugar chama-se Antioquia. Um lugar que tem tudo para te acertar. Um lugar que acredita que pessoas difíceis são recuperadas. E sabe o que deixa eu contar para você? A Bíblia diz que Saulo foi. E aqui tem um segredo. Se Saulo fosse tinhento, teimoso, orgulhoso, ele dizia: não vou não. Não vou não. Se Paulo tivesse se mantido, se Saulo tivesse se mantido naquela posição, ele nunca teria sido quem ele foi. Agora, quando ele decidiu, olhou para dentro de si e viu que o problema não estava nos ambientes, mas estava na sua imaturidade, estava na sua imprudência. Quando ele passou esse tempo de reflexão dentro dele, ele estava aberto, pastor, para ser tocado e restaurado novamente. E foi nessa hora que Barnabé pega ele pela mão e falou assim: vem comigo. E Saulo foi humilde o suficiente para sair e começar um processo de restauração. Quando ele chega em Antioquia, a Bíblia diz que eles ficaram um ano pregando. Um ano pregando. E quando terminaram de pregar, todo mundo falou: uau, agora sim Saulo se parece com Cristo. Agora sim, agora ele tem marcas de Cristo. Porque aquele Saulo, cheio de potência em Damasco, ele tinha muito chamado, mas poucas características de Cristo. O Saulo que entrou em Jerusalém tinha um chamado muito grande, mas não se parecia com Cristo, porque era muito autossuficiente, brigava com todo mundo, era dono da verdade. Mas agora esse Saulo quebrantado, esse sim, esse agora é útil para o Evangelho. E esse aceita voltar para o ambiente de Antioquia. E nesse ambiente, ele coloca e começa a ter marcas de Cristo. Há um investimento sobre a vida dele. Eu quero dizer para você, queridos, se na estrada de Damasco,
Saulo teve a sua experiência de conversão no quarto de Tarso. Ele teve o encontro consigo mesmo. Na estrada de Damasco ele encontrou Jesus, mas em Tarso ele se encontrou consigo mesmo, com a sua imaturidade, com a sua natureza terrena. E agora, confrontado por isso, ele se abre para o novo. E quando ele chega em Antioquia, foram os 3 ambientes. Quando ele chega em Antioquia, ele está aberto para ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E depois de um ano, todo mundo diz: agora sim, agora ele se parece com Cristo. Tudo que você sabe de Saulo é a partir daí. Aí ele escreve Romanos, Coríntios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Sabe por quê? Porque quando você se deixa ser tratado pelo Espírito Santo, quando você quer ser verdadeiramente recuperado, Deus vai colocar você num ambiente. Deus coloca você em Antioquia. E quando você está quebrantado em Antioquia, Deus faz você um grande líder na casa dele. Talvez nessa manhã, nesse lugar, assim como eu já estive, existem pessoas que precisam de um recomeço. Existe alguém entre nós que, na verdade, tem um potencial muito grande. Sabe, que deixa eu partir rapidamente de um testemunho. Eu nunca tive vontade de deixar o Evangelho, mas eu tive meus momentos de fraquezas, e eu tive as minhas imaturidades e as minhas imprudências. E o que me manteve, me trouxe até aqui, foi ter um coração quebrantado e contrito e repreensivo. Me lembro uma fase, passei uma dificuldade financeira muito grande na empresa, e diante dessa dificuldade na empresa eu comecei a esfriar-me na fé. E eu era líder na casa de Deus, eu era diretor da escola bíblica dominical. Todo domingo eu estava lá dando aula, ensinando, mas na minha vida pessoal a minha fé estava enfraquecida, eu estava muito mal, mas a minha esposa sabia. E eu louvo a Deus pela vida dela. Eu estava me afastando da minha fé, embora frequentando a igreja. Eu me lembro um dia que eu cheguei em casa e ela tem um hábito de orar de joelho no sofá, de joelho no tapete, apoiada no sofá. Sabe quando você olha, ajoelha no tapete, apoia no sofá? É a maneira como ela gosta de orar. Eu cheguei um dia mais cedo em casa e eu ouvi, quando ia abrir a porta, ela orando em voz alta. E a única palavra que eu ouvi era: Deus salva o meu marido. Aquilo me deu uma ira tão grande, irmão. Eu não estou desviado. E ela chorava e dizia: salva meu marido. E eu não tive coragem de abrir a porta. E ela dizia com Deus: Deus salva meu marido. Meu marido é um homem de Deus. Meu marido tem um chamado tão grande, mas ele não está percebendo o quanto ele está distante. E ela falava assim: no seu orgulho, na sua prepotência, ele continua dando aula na escola bíblica dominical, mas ele está fraco. Deus salva meu marido. Queridos, eu não tive coragem de entrar em casa, mas com os olhos cheios de água ainda, na porta de casa do lado de fora, eu falei: eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Eu não comprometi a minha salvação, mas estava muito perto disso por causa da minha teimosia. E aquele dia eu saí de lá e eu tinha uma moto, eu peguei a moto, eu subi, fui pegar e comecei a subir, comecei a chorar e a chorar diante de Deus. Senhor, eu não quero ser essa pessoa, eu preciso de um quebrantamento. Eu preciso de um toque do Senhor. Ainda que eu esteja sentado em cima do meu orgulho, sentado em cima da minha vida, eu estou fraco, eu estou errado. Queridos, eu não estava em pecado, ok? Não estava em pecado. Eu nunca traí a minha mulher, eu casei virgem. Eu não estava em pecado. Nunca tomei dinheiro da igreja, nunca. Meu problema não era
que eu não queria assumir as minhas imaturidades, as minhas imprudências, os meus erros. Eu me lembro que eu subi num lugar chamado Vista Chinesa, dentro da floresta da Tijuca. E era no final de tarde, e eu comecei a chorar. E eu falei: Senhor, eu quero uma experiência contigo. Eu preciso voltar. E naquele dia eu chorei e me derramei diante daquele lugar e quebrantei o meu coração. Naquela semana eu fui a um culto numa igreja. Era uma igreja chamada Canaã. Uma igreja bem pequena. Mas havia uma demonstração da graça de Deus naquele lugar. Pastor Marcelo, aquele ambiente mudou meu coração. Aquele ambiente eu estava aberto, meu coração estava aberto. E havia uma graça sobre o ambiente. E naquele dia eu percebi que eu estava sendo Saulo que estava voltando de um tempo de quebrantamento. E eu só estou aqui hoje por causa daquele dia. Quem sabe hoje é o seu dia. Querido, esse ambiente aqui é uma Antioquia na sua vida. Isso aqui é uma Antioquia, um lugar de recuperação. Há uma graça de Deus sobre esse lugar. Talvez seu problema não seja desviar-se ou sair de um pecado, mas de repente existe algo que está frio dentro de você. Existe algo que você precisa consertar nessa manhã. Eu queria orar com você, porque o mesmo ambiente que me curou está aqui. Mas a minha cura dependia de mim, não dependia só do ambiente. Você pode estar no ambiente certo. Se você não der a resposta correta, não vai valer nada. Fique em pé, por gentileza. Nós começamos a falar sobre características de um cristão extraordinário, com marcas extras, cheio do Espírito Santo. Minha pergunta é: quais são as marcas que nos distinguem das demais pessoas? O que as pessoas enxergam em nós que identificam Cristo? E nós vimos Barnabé com muitas características de alguém especial. E uma das características dele era ajudar pessoas que precisavam ser transformadas e levar essas pessoas para os ambientes certos. Talvez um amigo teu te trouxe hoje aqui, um Barnabé. E você veio aqui porque hoje você precisa de um encontro consigo mesmo e com Deus. Eu quero ter um tempo de oração. Sabe, queridos, a resposta que você vai dar, ela vai determinar a sua rota a partir daqui. Se Saulo não tivesse dado a resposta ao convite de Barnabé, ele não teria escrito o que escreveu, mesmo tendo um chamado. Se eu não tivesse dado a resposta às orações que eu ouvi e não tivesse me quebrantado, eu não estaria aqui. Deus tem algo muito grande para a sua vida, mas hoje eu quero ser essa voz que diz para você: está na hora de você olhar para dentro de si, entender que tem marcas que você precisa carregar, tem coisas que você precisa viver, e Deus quer fazer uma mudança hoje na sua vida. Deus quer levantar Saulos aqui e transformá-los em Paulos, pessoas com grandes chamados, pessoas com grande visão, que vão mudar muita gente, mas você precisa ser mudado primeiro. Paulo diz assim: pela forma como eu fui alcançado, eu os alcanço. Ele diz assim: eu vou até vocês, porque eu fui alcançado, e pela maneira como eu fui alcançado, agora eu alcanço vocês. E nessa manhã é uma manhã de sairmos e virmos para o altar com o coração quebrantado e contrito, despojando do nosso orgulho, despojando do nosso senso de justiça, despojando desse vitimismo que a gente se coloca. Sabe, queridos, coisa horrível a gente com sentimento de vitimismo. Tudo é contra ela, tudo é contra essa pessoa, o mundo é contra ela. Para de olhar o que as pessoas estão fazendo com você e olhe para o que você está fazendo com você. Para de julgar o que as coisas
queria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Pai, obrigado por essa manhã tão preciosa. Obrigado, Deus, porque hoje este lugar é uma Antioquia, um lugar de respostas, um lugar de transformação, um lugar de marcas e de transformação de pessoas. Assim como um dia, oh Deus, o Senhor me levou a um lugar de olhar para dentro de mim e descobrir que, apesar da minha boa vontade, tinha tantas coisas que eu precisava mudar para me tornar uma pessoa parecida com Cristo. Eu quero declarar, oh Deus, que nessa manhã o Teu Espírito vai produzir esse ambiente. E o Espírito, a unção de Barnabé está sobre esse lugar. Eu quero declarar a recuperação de pessoas, restauração de vidas, restauração de relacionamentos, restauração, sabe, de áreas da sua vida que precisam ser restauradas hoje. Hoje é dia de cura. Hoje Deus quer curar o teu coração. Talvez você esteja aqui e o que esteja te prendendo de avançar, seja uma mágoa, seja uma traição, ou mesmo um erro pessoal. Talvez seja o erro de alguém com você, ou talvez seja o erro de você consigo mesmo. Mas nessa manhã Deus te convida a vir ao altar. Deus te convida a chegar ao altar e dizer assim: Senhor, sou eu, eis-me aqui, toque em mim. Toque em mim, Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã. Que o Teu Espírito Santo que está aqui, que nos convence do que precisamos, Ele possa tocar a vida de quem precisa desse toque nessa manhã. Porque nós queremos ser extraordinários. Nós queremos ter marcas parecidas com a de Barnabé. Nós queremos ter marcas que foram cravadas na vida de Saulo e o transformaram em Paulo, em nome de Jesus. Enquanto adoramos, se você deseja vir ao altar, vem, eu quero orar com você. Aquilo que eu recebi, eu quero transferir para a sua vida. O toque de mudança que Deus fez, eu quero